O que que é a carreira na área da música? O que que determina a pessoa seguir uma carreira artística? O que que impulsiona um cantor, um músico, a seguir um trabalho na área da música? Quando eu estudava, na minha infância, passei praticamente uns 10 anos vivendo praticamente toda semana, quase todos os dias, em um conservatório de música. Eu estudei na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. Fiz piano popular, né? Comecei com a musicalização, que era aulas para criança. E como toda criança, a gente não entende o mecanismo da vida, as coisas da vida, né? Quando a gente vai chegando na fase adulta, basicamente na pré-adolescência, na adolescência em geral para a fase adulta, a gente começa a enxergar as coisas por um outro ponto de vista. Eu lembro que os colegas, terminando ali o colegial, vou fazer medicina, quero ser dentista, eu quero montar meu próprio negócio. E na minha cabeça, como eu cresci na música, eu nunca consegui enxergar outra coisa a não ser a área da música. E aí quando alguém me perguntava, eu falava, eu sou músico, né? Vou seguir carreira na música. Aí a pessoa me perguntava assim, mas você vai trabalhar com o quê? Né? Ou seja, música. Não, mas música não é trabalho. As pessoas não consideravam, até hoje é assim, não consideram a música como um trabalho. Eu sempre explico nas nossas matérias que a música ela tem essa coisa prazerosa, sabe? Essa coisa divertida. Então, como que música é um trabalho, sendo que é uma diversão? Então, é isso que as pessoas consideram a música. Porque a música, ela tá dentro digamos assim, da área do entretenimento. É claro que envolve arte, processo criativo, em alguns casos, até musicoterapia, né? A terapia através da música, uma área da terapia envolvendo a música. Mas a música ela não é vista como uma carreira profissional. Então muitas pessoas criam a sua própria linha de pensamento sobre o mercado da música, sabe? A maioria das pessoas que contratam os meus serviços de produção não seguem um trabalho sério na música. Pouquíssimas pessoas seguem um trabalho, né, de carreira de fato, né? Tudo aquilo que eu falo nas minhas palestras, eu confesso que às vezes eu me sinto desmotivado, tá? Pra falar sobre esses temas, porque a maioria das pessoas também, junto com essa coisa maluca que cada um cria sobre a música, a maioria das pessoas também tem uma dificuldade de acatar conselhos de um profissional, de uma pessoa que entendeu, que é o meu caso, que entendeu o mercado, o mecanismo da música, né? E aplica isso em sua própria carreira. Tudo aquilo que eu ensino, eu aplico na minha carreira. Hoje em dia, as pessoas, por exemplo, não gostam de estudar, não gostam de pesquisar, não gostam de entender o porquê das coisas, né? Aí, a pessoa tenta seguir um trabalho na música, né? Sei lá, o cara ele é advogado, né? Eu tenho alguns clientes meus que são advogados, né? Vai lá pro estúdio, grava uma música, grava uma coisa ou outra, né? Outro é... São pessoas de diferentes áreas, né? O outro é vendedor, o outro trabalha numa loja de não sei o quê, o outro é dono de restaurante, sabe? O outro é motorista de ônibus. Pessoas de diferentes áreas, vez por outra, contratam o meu serviço como produtor para gravar uma música, gravar um CD, gravar um EP. Então essas pessoas tratam a música como sorte. Se essa música cair na boca da galera, ela pode vingar alguma coisa. É claro que a sorte também é um artefato,
Tem um artista aí, sem querer citar nomes para nossa matéria não ficar desatualizada, mas teve um artista que criou um bordãozinho aí, um tal de né? O outro criou um au, o outro criou um né? Bordões. E aí quando o cara faz um trabalho na música e faz aquele bordãozinho, aquilo virou um clichêzinho ali, gerou um carisma no público e acabou dando resultado pro cara, né? Então, às vezes, o cara ele leva essas coisas como sorte. Só que na música precisa ter estratégia. Estratégia para se seguir uma carreira, um trabalho na música, né? Embora muitas vezes eu acho que é em vão, não é em vão, na verdade, o termo correto, mas assim, são pouquíssimas pessoas que acatam as orientações, que às vezes eu acho cansativo eu ficar aqui explicando, ensinando, tentando exortar pessoas, né? Porque toda vez que eu vou produzir uma música, isso todo santo dia é assim. Quando eu vou produzir uma música, eu enxergo de uma forma totalmente diferente daquela pessoa que está contratando o meu serviço. Porque enquanto eu estou pensando justamente nesses termos, né, em estratégia, em questão de letra de música, melodia, forma musical, que importa muito, a construção de um projeto musical, né, o modelo artístico, tipo o momento do mercado. Quando eu estou pensando em questões de timbres, sabe, em padrões de mixagem, o cara tá pensando em sorte. O cara criou na cabeça, é sorte. Quando eu tô pensando em orçamento, porque tem muito artista que chega no estúdio pra fazer uma gravaçãozinha lá, né? Grava aí, mas faz por tanto, porque fulano faz mais barato, sabe? Então a pessoa ela leva em consideração o preço do seu serviço às vezes, né? A pessoa às vezes nem sabe o que você está fazendo em prol da música dela, em prol do projeto dela, né? Então é justamente isso, são barreiras que existem no mercado da música, nos projetos com música, que às vezes eu me sinto ali isolado, sozinho, né? Tipo, o que eu vou fazer para abrir os olhos dessa pessoa? Sendo que essa pessoa não quer ouvir as orientações. E mesmo que você sentasse para explicar, para conversar, aí tem gente que quer bater de frente, sabe? E eu entendi, em contrapartida, não estou reclamando, tá? Mas essas situações do mercado me fizeram enxergar e entender como que funciona a parada. Tá entendendo? Eu já falei em outros episódios. Por exemplo, essa aqui é a minha segunda unidade do estúdio que eu construí aqui no estado do Tocantins, né? Porque como empreendedor, né? Porque deixa eu só resumir aqui a história. Muitos colegas meus foram músicos, né? Foram pro lado artístico mesmo, né? Pro lado da, sei lá, tocar em banda, né? Enfim, fazer showzinho. E eu caí pro lado empresarial. Eu caí pro negócio do business, o music business, né? Porque ninguém segue uma carreira, ninguém desenvolve um trabalho em qualquer área que seja, se não for para crescer financeiramente, né? Porque muitas pessoas pensam que, embora a música é uma coisa agradável, nem todo mundo faz música para crescer na música, né? Então, assim, tipo, eu parti para esse mecanismo, para esse lado aqui, dos negócios da música, né? Então aí eu comecei a investir em outras coisas além da música, né? Eu comprei um terreno aqui, uma fazenda, crio gado, né? Você vê que os próprios artistas, grandes artistas da música, principalmente no cenário sertanejo, tem gado, né? Mexe com a agricultura, agropecuária de modo geral, né? E eu comecei a investir aqui junto com a minha família, né? Em produção de leite, né? Em vacas leiteiras, e enfim. E como eu não posso deixar o estúdio parado, eu montei essa unidade do estúdio aqui no Tocantins. Então nós temos duas unidades, o estúdio de São Paulo e o estúdio aqui
do Tocantins. E assim a coisa foi indo. O jogo foi rodando, a coisa foi girando. Enquanto as pessoas contratam o meu serviço para ficar reclamando, eu gravei tantas músicas, mas eu não consigo sair do lugar. Aí a pessoa... Eu continuei avançando. Entendeu? Tipo assim, eu vou ficar reclamando? Se o cara que contrata o meu serviço não quer ouvir as orientações, eu vou ficar reclamando? Se ele quiser aprender, ele compra o meu curso, o meu treinamento, né, os nossos workshops aqui e aprende. Assim como eu aprendi vivendo as dores desse mercado. Então eu não considero a área da música como sorte. Entendeu? Eu não vivo essa coisa assim. Vamos ver o que acontece. Não tem essa de vamos ver o que acontece. Aqui é pensar. Vamos fazer isso, isso, isso para atingir tal resultado. É assim e acabou. Não existe sorte na música. A sorte pode ser um artefato, pode ser ali um pontinho ali isolado, né? Mas a sorte não é tudo. Não adianta você ter sorte e você não ter músicas boas, não ter uma boa mixagem, uma boa produção, uma boa equipe trabalhando em prol do seu projeto na música, na sua carreira. Não existe, não tem como você se manter no mercado da música se você não seguir um orçamento. Entende? Essa coisa de favores também, né? Tipo, manda música lá pro fulano de tal. Meu, é um negócio, é um trabalho. Entende? Quando você apresenta música para um artista, você tem que convencer aquele artista de que aquela música ela tem potencial. Tem que mostrar, né? Tem que... Porque em meio de várias músicas, a sua é uma que aquele artista está ouvindo, que aquele artista está recebendo. Então precisa haver negociação. Precisa haver outras coisas que não são apenas a sorte. Que não é apenas uma coisa filosófica, né? Porque muitas pessoas pensam isso. E aí o que acontece? A pessoa vive anos, né, tentando fazer um trabalho na música, crescer na música e tal. Quando não consegue, aí fala que a música é uma máfia, que a música não dá resultado, que a música... que só existe música ruim no mercado, que... né, que mais as pessoas falam, né? Que a música é sorte, né? Tipo, as pessoas criam... É porque eu tô tentando lembrar aqui o que as pessoas falam quando chegam pra mim falando besteira aqui, né? As pessoas criam milhões de pensamentos, milhões de formas de pensar, que não é a realidade. Tanto é que eu trabalho ativamente com música desde a minha infância. Entendeu? Claro que eu também já passei por altos e baixos. Vez por outra eu trago aqui minhas dores também, mas o meu objetivo é compartilhar aquilo que eu vivo. Eu não estou explicando que tudo aquilo que eu ensino aqui são coisas que eu vivo todos os dias? Pois então, né? Mas eu, diferente de muitas pessoas, eu entendi o mecanismo, né? E eu vivo hoje, digamos assim, um patamar que eu posso tomar decisões, diferente de cenários anteriores, que eu estava, digamos, preso em um determinado segmento, né, em uma determinada rotina. Hoje eu consigo viver de outras maneiras. Hoje eu posso escolher aquilo que eu vou produzir, e a tendência é isso crescer cada vez mais. Tanto é que você vê aí, tem muitos produtores que não produzem qualquer coisa. Por que isso acontece? Porque os caras já entenderam também, né? Já chegaram num nível que não precisa mais. Tipo assim, você manda sua música lá pro um artista grande aí, nacional. Pra que ele vai gravar sua música? Fala pra mim. Por quê? Eu mandei lá, mas o cara não gravou minha música. Mas pra que ele vai gravar sua música, caramba? O cara já é artista. O cara já é grande. O cara, ele já conquistou o mercado. Pra que ele vai... Pra quê? Aí, quando... Já aconteceu, às vezes quando o artista pega a música lá e grava, aí o compositorzinho cresce os olhos, né? Cresce os olhos, aí quer processar, aí quer não sei o que lá, aí sai, né? Bateu as asinhas. Entende como é que é? Complicado? É um paradoxo, porque quando o cara consegue um resultado, aí ele quer humilhar os outros, ele quer falar que ele tem, que ele conseguiu, né? Igual, teve um cara aqui que entrou em contato comigo, falando que foi nomeado lá o Grêmio Latino de música.
Tipo, e daí? O que isso muda pra mim, ou até pra ele? Não muda nada, entendeu? Tipo, o que manda... quando a gente fala de mercado, a gente tá falando de negócio. Quando a gente fala de negócio, a gente tá falando de recurso, money. O que manda é o money, entende? Né? O que o cara fez ou deixou de fazer, conquistou, deixou de conquistar, aquilo serve apenas como uma prova social, assim como eu também tenho vários resultados aqui, né? Recentemente, eu fechei uma música com uma empresa gigantesca do mercado do entretenimento e da publicidade, que é a Paranoid, né? Que consequentemente fechou a nossa música, que faz parte da nossa editora aqui, editora de Oliver, né? Vendeu lá uma novela, uma série pra Netflix, e a nossa música vai estar lá tocando na Netflix. Eu ganhei valor de liberação dessa música, né? Eu não quero falar valores aqui para não ficar desatualizado o nosso conteúdo, que às vezes a moeda muda, sei lá, a inflação muda. Às vezes se eu falar alguma coisa aqui fica... mas foi, pro momento que eu vivo aqui, é um valor expressivo, né? Foi uma liberação sem exclusividade, ou seja, mesmo fechando com a Paranoid e consequentemente com a Netflix, a música está livre para eu usar em qualquer outro projeto que eu queira, entende? Né? Que inclusive é uma dificuldade que muitos compositores têm de querer fechar uma música com uma empresa, né? Com um escritório de um artista, ou que seja diretamente com um artista, né? Independente. E às vezes o artista ele não quer que você toque essa música em outro lugar. O cara quer exclusividade. Um artista pequeno quer exclusividade. E eu consegui, para você entender como é importante o tal do negócio, eu consegui fechar uma música com uma empresa multinacional, que na verdade de nível internacional, que é a Netflix e a Paranoid, né? Sem exclusividade. A música tá livre. Eu posso fazer o que quiser com qualquer outra empresa, né? Sei lá, com HBO. Se eu quiser fechar alguma coisa lá na Amazon Prime Videos, né? Com, sei lá, com a Disney Plus, eu posso fechar, eu posso negociar ainda. Então, para você entender que tudo na música também tem o lado do business. É o negócio da música, entende? Tá? Eu acabo atingindo um público muito grande de pessoas, né? E a maioria das pessoas não tem essas informações que nós passamos aqui. É por isso que esse nosso conteúdo tem que ser divulgado. Para mais pessoas se beneficiarem daquilo que nós ensinamos aqui. Aí você pensa assim, não, mas para que eu vou divulgar o que o The Oliver está falando? Sabe por que você precisa divulgar? Porque aquela pessoa não sabe trabalhar a sua música. Quando você tenta negociar ou mandar a música para um artista, principalmente os artistas independentes, ele tem a mesma linha de raciocínio. Ah, mas essa música aí, vou ver se eu vou gravar, porque é sorte. Porque o mercado é uma máfia. Porque a música é muito difícil. Entende? Se a pessoa não entender ou não aplicar as coisas do mercado da música da forma como nós aplicamos aqui, tratando com estratégias, de nada vale você pegar a sua musiquinha e mandar para aquele artista. Entende? Então, as pessoas, a grande massa de artistas, consequentemente, de compositores e de produtores musicais, músicos em geral, precisam colher as informações que nós abordamos nas nossas palestras aqui, nos nossos treinamentos, tá? Assim como a gente sempre explica, né? Eu tenho muito conteúdo para ir explicando, conversando, porque o objetivo desses nossos materiais é te trazer um outro ponto de vista, né? Claro que em alguns conteúdos eu trago informações técnicas, mas aqui eu acho importante abordar questões que eu vivo aqui no meu cotidiano, porque é justamente isso que eu presencio todo santo dia. Entende? Então eu preciso mostrar para você como que é o mercado e como você deve trabalhar de acordo com o cenário que a gente vive. E só para a gente encerrar essa nossa mini palestra de hoje aqui, tem uma historinha de uma parábola, né? Do escorpião e do sapo.
Uma vez o escorpião ele queria atravessar o lago ali, o rio, sei lá, um riozinho que tinha, ele queria atravessar por outro lado. E o sapo, como sabe nadar, ele viu o sapo atravessando para lá e para cá. Uma vez o escorpião chegou pro sapo e disse assim: Sapinho, me ajuda a atravessar esse rio, deixa eu subir nas suas costas, né? E me atravessa lá pro outro lado, por favor. O sapo respondeu: Mas escorpião, se eu colocar você nas minhas costas para a gente atravessar o rio, você vai picar minhas costas ali, né? Você vai me ferroar e a gente vai morrer afogado. Aí o escorpião falou: Não, eu preciso atravessar o rio, esse lago, esse rio. Eu prometo que eu não vou ferroar você. Por favor, me ajude. Como você sabe nadar, me ajude aí a atravessar esse rio. Ele convenceu o sapo e o sapo falou: Tá bom, então sobe aí nas minhas costas e vamos lá. Quando estava na metade do rio, veja bem o que aconteceu. O escorpião ferroou o sapo. E os dois afundaram. O sapo ficou envenenado, não conseguia mais nadar. O escorpião não sabe nadar. Ambos morreram afogados, né? E o sapo, nesse caso, morreu primeiramente envenenado, né? Embora também o sapo não respire debaixo d'água, né? Mas no final das contas, lá, os dois morreram. Qual que é a moral dessa história? É que por mais que você queira ajudar o escorpião, é da natureza do escorpião ferroar o sapo. Ferroar o inseto, o animal que seja, né? É da natureza do escorpião agir daquela forma. Entende? Então quando eu falo assim que às vezes eu tô cansado de trazer orientações, é levando em consideração esse fato. Porque também é da natureza das pessoas, de certos artistas, de certos cantores, não ouvir as orientações. Existe uma patologia, eu gosto dessa palavra ao me referir ao mercado artístico. Existe uma patologia nas pessoas, nos artistas em modo geral, que não ouvem as orientações porque é da natureza. Só matérias como essa daqui, só pessoas que de fato querem abrir os olhos, só de fato aquelas pessoas que querem entender o mercado que conseguem acatar as orientações que a gente traz aqui. Espero que esse conteúdo tenha contribuído um pouquinho mais com o seu repertório de conhecimento sobre a área da música e pode contar sempre comigo, estaremos sempre por aqui na intenção de auxiliar cada vez mais o nosso mercado da música. Esse aqui é o Music Business, te encontro nos próximos episódios.